Não queria ser conhecido como um homem que viu um gigante. Isso foi há anos, e não contei a ninguém, só minha equipe sabe, pois meu filho e meu pastor executivo estavam comigo e também viram. Ano passado, estive na NRB, Encontro dos Radiodifusores Religiosos Nacionais. Tony Merkel estava lá. Eu o adoro. Chamei ele para conversar e me empolguei enquanto as câmeras me filmavam. Falei: "Você sabe que já vi um gigante, né?" Ele: "O quê?" Eu: "Sim, vi." E logo já tinha contado. E eu pensei, cara, fui tão idiota. Não era minha intenção, mas já aconteceu. Melhor contar pra todos. O que você quer saber? Eu diria pra você contar a história de novo, pra quem ainda não ouviu, e aí, claro, a gente pode recortar e espalhar pela internet depois. Sim, e qualquer dúvida que eu ainda tenha depois, gostaria de ouvir de novo. Então, nós temos um lugar chamado Redemption Ranch, e temos várias unidades da Redemption Ranch espalhadas pelo mundo, e essa fica em Chiapas, no México. Chiapas, México, fica lá na fronteira com a Guatemala. É controlado pelo cartel, então o governo do México não controla esse lugar. Eles controlam algumas áreas, mas onde vamos é do cartel. Além disso, é um lugar muito nebuloso. É bruxaria, tem algo mais, há sacrifício humano, há sacrifício de animais, há sacrifício de crianças, e nós resgatamos crianças disso. E uma das grandes lendas que existem lá, que as pessoas comentam o tempo todo, é sobre os gigantes que estão na região e como as crianças são sacrificadas para eles e esse tipo de coisa. Nunca tínhamos visto algo assim antes. Estávamos lá embaixo resgatando crianças e cuidando da nossa vida. Esse grupo de grandes homens e mulheres de Deus nos levou ao monte de oração deles, onde jejuam, oram e clamam a Deus. Quando oram por você, é o dia todo, não é só subir lá. Eles não fazem só uma oração rápida e vão embora. Você senta, recebe água e fica lá. Se houver 40 pessoas, uma pode orar por 1 hora, outra por 15 minutos. Eles realmente oram e se dedicam. Aconteceu comigo também. Cara, isso é incrível, então eu não ia perder essa oportunidade, então eu estava sentado lá, quieto no meu canto. Bem, depois de algumas horas. E aliás, tudo isso é em espanhol, então, sabe, eu mal falo inglês, então depois de algumas horas disso, cara, você pensa que é só orar no espírito e fazer sua oração, mas depois percebe que só precisa esperar e permanecer na presença do Senhor. As montanhas de Chiapas são enormes, com 18 mil pés de altura. Para comparar, a montanha mais alta da América tem pouco mais de 14 mil, o que torna essas montanhas impressionantes. É lindo e eu estou olhando, só que eu me entedio, e me entedio muito fácil, então estou olhando ao redor e olhando para essa montanha. E pensei, se eu fosse desenhar aquilo, porque eu desenho, gosto de desenhar e gosto de rabiscar e tudo isso. Fiquei tipo, uau, olha aquela crista ali na frente, tem um vale entre nós. Pensei, se eu fosse desenhar aquilo, sabe? Eu estava focado naquela árvore ali, era uma crista careca com apenas uma árvore. As pedras ao redor eram interessantes. Enquanto essas pessoas estão orando por mim, sabe, eu estou olhando para isso e pensando nisso. Eu pensei, sabe de uma coisa? Acho que vou até desenhar isso. Ei, pessoal, traga o meu diário e eu começo a rabiscar ali e tudo mais. Aí eu olho de novo para aquela árvore e tem 2 árvores ali em pé. Então olho de novo para baixo e penso. Observei por muito tempo e não havia 2 árvores ali. Eu fico pensando e então penso, como é que eu poderia ter deixado de ver aquela outra árvore que está bem ao lado daquela árvore? Eu fico, tem uma árvore só. E aí eu começo a olhar para essa coisa e é aí que as coisas ficaram estranhas, essa coisa. Ela deixou de ser uma árvore e 2 braços saíram, e ela mudou de forma e ela. Era um gigante, quero dizer, era do tamanho da árvore que estava ao lado, que devia ter uns 6, 7 metros de altura. Eu não sei, e ele meio que balançou os braços, se moveu uns 60 centímetros para o lado e ficou congelado de novo, e então parecia exatamente uma árvore. E eu pensei, o que foi que eu acabei de ver? E eu fiquei olhando para aquilo, pensando, o que diabos foi que eu acabei de ver? E eu estou tentando entender, será que estou vendo algo no espírito porque estou nesse ambiente espiritual enorme? Ou estou vendo algo que é natural? Tipo, o que é isso? E aí em alguns instantes faz de novo, dos braços saem, eu vejo 2 pernas, ele meio que se move e muda um pouco de posição e depois coloca os braços assim, e parece exatamente uma árvore. É como se estivesse mudando de forma o tempo todo. E eu simplesmente olho para aquilo e fico observando por muito, muito tempo. Percebi que essa coisa está ouvindo a oração. Estamos em uma montanha e ela está na montanha ao lado, que não é tão perto, mas também não é tão longe. Quer dizer, é uma serra. Eu estava sentado e pensei, estou vendo o que acredito ser como um deus com um D minúsculo, algo criado por Deus. Todo-poderoso, um demônio caído daquela região, tipo, sabe, algo como o príncipe da Pérsia. E eu tenho ouvido todas essas crianças dizendo que eles sacrificam crianças para o gigante, e então esses traficantes que nós prendemos, eles sacrificam crianças para esse gigante. Eles fazem rituais de sangue debaixo dessa coisa, e penso que isso é um demônio com certa fisicalidade.
E isso é o que confunde as pessoas no mundo ocidental. Eles acham que todos têm que ser fantasmas. Não, eles não precisam ser fantasmas. Eles podem ter fisicalidade real. Os vigilantes ou os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, eles têm tanta fisicalidade que conseguem até se reproduzir através dos seres humanos. O que significa que nosso DNA é muito próximo, mais próximo do que o de um cachorro e um gato. Então eu fiquei tipo, ok, e estou olhando pra isso. E eu disse pra ele, eu falei, eu te vejo, seu demônio do inferno. E ele me ouviu. E eu disse isso mais ou menos nesse tom de voz. Eu só disse, eu te vejo e nós vamos resgatar mais crianças e você. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Eu te repreendo em nome de Jesus e nós temos o direito de estar aqui. Comecei a falar com aquilo, que então se transformou. Levantou os braços e fez um gesto ameaçador, balançando pra frente e pra trás. E foi assustador, cara. Foi assustador e era grande. E os braços dele eram desproporcionais. Era grande. Falei, não, senhor, não pode mais ficar com essas crianças. Jesus Cristo nos enviou aqui. Chamei meu filho. Vem bem. E eles vieram. E agora essa coisa, não parece mais uma árvore e está só parada lá em cima, perto da encosta. Tipo, quer encarar? Então vem. Sabe? E essa era meio que a atitude dele. E meu filho veio e eu disse, Ben, o que você está vendo lá em cima daquela encosta? E ele é meu filho. E ele é meio cabeça dura. E ele se virou e disse, uau, é um gigante desse jeito mesmo. Eu disse, sim, é isso. Nós estamos te vendo e somos contra você. Estamos fincando uma bandeira aqui. Jesus Cristo está aqui. Estamos resgatando crianças. Você não pode impedir. Chamei meu pastor executivo enquanto todos oravam intensamente ao meu redor. Ele veio e eu disse, fica tranquilo, cara, não entre em pânico. Mas olha ali na encosta e me diz o que acha que está vendo. Ele responde, meu Deus, é um gigante. Agora somos 3 vendo isso. E quando Jerry disse isso, aquilo meio que fez assim e virou. E quando virou, meio que mudou de forma. Foi tipo piscar, piscar. Era tipo uma árvore, uma pessoa, uma árvore, uma pessoa, e então desceu pela encosta e sumiu. Uau, isso eu não sei. Eu acredito nisso e pra mim... Eu te dou minha palavra como um homem de Deus aqui. E escuta, eu temo o Senhor. Eu temo o Senhor. Eu te prometo. Te dou minha palavra como um homem de Deus que essa é uma história verdadeira. Sim, não sei, mas confio em você totalmente. Minha esposa e eu já discutimos sobre os gigantes nefilins no passado e são conversas divertidas, tipo, você acha que eles ainda estão aqui? E o que a Bíblia fala disso? Os dias estão contados. Sim, e nós dois sempre acreditamos que eles ainda estão na Terra hoje. E você sabe, você pode ir na internet e encontrar todos os tipos de vídeos e é tipo, talvez sejam reais, talvez não sejam, a maioria não é. Então é assim, quando você ouve outro crente dizendo, não, isso foi o que vimos, e tipo, a sua experiência de que, sabe, estávamos orando e parecia que aquilo estava nos observando, tipo, claramente havia uma guerra espiritual acontecendo, não é só como se estivéssemos viajando pelas montanhas e então o gigante apareceu. É tipo, não, havia algo, vocês estavam resolvendo as coisas no espírito e essa coisa estava tentando se levantar contra vocês. Então eu acho isso incrível agora. A primeira pergunta ou a pergunta mais comum que eu via, ou comentários era, por que você não tirou uma foto disso? Você olhou pra isso? Acho que no vídeo você disse que estava olhando pra isso por, sei lá, 10, 20 minutos, seja lá quanto tempo foi. E é tipo, então por que você não tirou uma foto, nenhum vídeo? Vou deixar você responder isso. Bem, eu não tinha... Não há motivo para levar um telefone com você quando está nesses lugares. Quero dizer, não tem sinal, não tem... Tudo o que você vai fazer é perder o aparelho. Sabe, Você não leva seu passaporte, você não leva seu telefone, sabe? Você está na selva. E é difícil pra muita gente entender isso. E cara, eu não sei, outra coisa também é que, mesmo tendo olhado pra aquilo por mais de 20 minutos, eu diria que os primeiros 10 minutos foram só tentando entender o que eu estava vendo. O que diabos é isso? Não foi tipo, olha, um gigante pega uma câmera ou celular. Não foi assim, foi tipo, o que eu estou vendo. E lembre-se, isso também aconteceu em um ambiente de oração por horas. Então, é assim que eu responderia isso. E então, do momento em que meu filho viu até o momento em que foi embora, foi talvez 1 minuto, talvez 1 minuto e meio. Do momento em que Jerry viu até o momento em que foi embora, foram 15, 20 segundos. É isso. Vi que alguém da sua equipe comentou na postagem dizendo que você não leva o celular porque não tem sinal, mas isso nunca foi falado ou mostrado nos vídeos. Agora todos perguntam, por que não tem foto ou vídeo? E eu pensei, bem, quando vi esse comentário eu pensei, faz sentido. E vou te dizer mais uma coisa, cara. Quando você está resgatando crianças, você não quer estar com um celular, cara. Porque eles vão vasculhar, vão descobrir quem são seus filhos, vão achar tudo. Simplesmente não se levam um celular com você, cara. Numa situação dessas, isso pode acabar matando você e até pessoas que você ama. Também havíamos acabado de participar de cultos na igreja. Você tira muitas selfies e eles ficam com as fotos. Se o cartel nos pegasse, teria as fotos dessas pessoas. É difícil explicar para quem vive com o celular o tempo todo, mas a gente não faz isso. Quando você vai fazer essas coisas, você simplesmente não leva um celular. É isso. Não, isso faz todo sentido. Acho que essa era a minha maior dúvida. Não sei se tenho mais perguntas.
Foi uma experiência interessante, mas talvez você pense diferente, já que foi sua experiência. Pra mim, ouvir isso e pensar que é uma experiência legal, passar por algo assim, é bacana. É uma dessas coisas que a Bíblia fala, tipo, pela fé. Acredito que tudo na Bíblia é verdade, mesmo sem vivenciar tudo que ela diz. Então, passar por algo assim pra mim é quase como confirmar a Bíblia, sabe? Eu não preciso disso, mas é mais uma confirmação de que isso é real, entende? Acho muito legal ver isso e agradeço por compartilhar. Sei que talvez não seja mais sua história favorita. Não, sabe, cara, eu tô tentando parecer sério, cara. Eu tô tentando olhar pra isso. Então, mas tudo bem, sabe? Na verdade, eu vi mesmo. Quero dizer, eu já vi coisas sobrenaturais pelo mundo todo e essa é a que realmente chama a atenção das pessoas. Mas é por causa do tempo em que a gente vive. Jesus disse que seria como nos dias de Noé, quando havia gigantes na terra. E isso é uma grande parte da Guerra da Semente e é uma grande parte do plano de Satanás para tornar os seres humanos irredimíveis. Que é sobre isso que a marca da besta trata, tudo isso, a besta da terra. Se você pesquisar sobre a besta, eles são claramente nefilins. Sabe quando a Bíblia diz: se você não me servir, as bestas do campo virão e levarão seus filhos? Você acha que ele fala de chacais? Eles não são apenas bestas, eles são realmente bestas. É o que são. Então talvez a gente possa voltar e falar sobre toda essa questão dos nefilins um dia desses, porque eu adoro falar sobre isso. Posso dizer que isso é grande parte do tráfico de pessoas e do sacrifício de crianças, e estamos profundamente envolvidos nisso. Não esperava ver aquilo naquele dia, mas o mais legal da experiência, Cliff Bull, foi isso. Disse pra ele: Jesus está aqui e não há nada que possa fazer. E eu fiz isso, prometo. Eu disse isso, e isso deixou ele bravo. E ele ficou irritado, tipo, ok, então vamos partir pra briga. E ele era assustador. Estou te dizendo, mesmo se eu tivesse uma metralhadora totalmente automática, e você sabe, eu tenho dessas pelo mundo todo, eu não teria me sentido seguro para enfrentar essa coisa com qualquer arma que eu possa imaginar. Essa coisa era realmente assustadora. Mas eu não estava com medo. Eu estava na presença do Senhor. Eu tinha uma equipe de oração ao meu redor, e eu estava dizendo para ele umas verdades. E ele não gostou. Então, Eu adoro isso.